Nós estamos começando, né, o finalzinho da parte da obra sacerdotal de Cristo, sacrificial, sacerdotal. E vamos entrar na parte de intercessão. E aí, queridos, dando continuidade, estamos falando sobre agora a natureza da expiação. A ideia de expiação é doutrina da expiação substitutiva e penal. A ideia da expiação quer dizer que expiação influi primordialmente na pessoa por quem é feito. O que quer dizer isso inicialmente, queridos? Se eu cometo um erro, eu cometi um erro, roubei, matei, e vou à polícia e me entrego, eu não fiz mais do que obrigação, cumprido por uma coisa que eu errei. A expiação mostra que ela é totalmente diferente. A expiação é alguém que não fez nada, que não errou, que não devia, e foi lá e se prontificou a pagar por aquilo. Quer dizer, a ideia de expiação vem como propiciar a Deus e reconciliá-lo com o pecador. O que é a palavra propiciar? Tornar favorável. Então a expiação veio para tornar Deus favorável a nós. Deus, pelos nossos pecados, era desfavorável. Deus não queria muita coisa com a gente, não podia ter muita coisa, porque nós éramos pecadores. A expiação veio exatamente para isso. Veio pagar uma dívida com Deus para nos aproximar dele. Vamos ver alguns textos sobre isso? Romanos 5:10, nosso irmão Gabriel, e 2 Coríntios 5:19 e 20. A expiação é o objetivo é esse: favorecer-nos diante de Deus, tornar-nos favoráveis diante de Deus. Vai nos reconciliar? Vai nos reaproximar? Vai. A expiação estabeleceu a paz nossa com Deus? Estabeleceu. Mas o primordial é tornar Deus favorável a nós, nos favorecer diante de Deus. Romanos 5:10, 2 Coríntios 5:19 e 20. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É isso. É como tipo assim, queridos, a ideia seria essa: eu estou brigado com alguém porque ele atropelou o meu boi, eu estou chateado, ele matou um boi. Aquela pessoa vai lá, pega o melhor boi dela e me entrega. Eu não posso ficar mais chateado com aquela pessoa. Ela pagou a dívida. A ideia é essa: Deus estava chateado, rompido a relação com a raça humana. Acabou. Aí, a raça humana em Jesus pagou a dívida. Lógico que foi Deus que deu Jesus. Olha aquela história que eu contei da outra vez. O juiz era amigo, condenou a fiança, mas deu dinheiro para a fiança. Foi isso que Deus fez. Rompeu com a gente, mas aqui, ó, tá Jesus que vai me tornar favorável a vocês. Com 2 Coríntios 5:19 e 20. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Então quer dizer, mais uma vez, está tudo da parte de Cristo. Voltamos a ter contato com Deus via a expiação. Então a expiação, a primeira coisa, o objetivo da expiação era tornar Deus favorável a nós. Deus voltar a olhar para nós diferente. Essa é a ideia da expiação. Nós também podemos ver, queridos, aí nós vamos ver dentro dessa parte, o caráter fundamental do sacerdócio aponta claramente nessa direção. Enquanto os profetas representavam Deus entre os homens, os sacerdotes, em sua obra sacrificial e intercessória, representavam os homens diante de Deus e, portanto, dirigia-se a Deus. O escritor de Hebreus o expressa deste modo: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas suas concernentes a Deus, coisa concernente a Deus a favor dos homens. Então, o que nós vemos, queridos? Jesus, como sacerdote, já tinha esse papel. Qual era o papel do sacerdote? Tornar o homem favorável a Deus. Tornar o homem, fazer com que o homem tivesse acesso a Deus. O trabalho do sacerdote era isso: abrir acessibilidade, acesso o homem a Deus. Já era o papel do sacerdote. Então a expiação tem essa finalidade de fazer Deus ficar favorável a gente. Aí quando sacrificava um animal, qual era a ideia? Que Deus cobrisse os olhos para que não visse a atitude dos homens
em relação ao sangue inocente dos animais. Vamos ver lá, Hebreus 5:1. Alguém lê para mim? Hebreus 5:1. Hebreus 5:1, quem já pode ir. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Então já era o papel do sacerdote oferecer dons e sacrifícios, quer dizer, já era o papel do sacerdote agradar a Deus para que Deus se favorecesse. Então a ideia de expressão é essa. Outra coisa interessante sobre a expressão objetiva, no sentido também que a mesma verdade é transmitida pela ideia geral dos sacrifícios. Esses têm evidentemente um aspecto positivo. Mesmo entre os gentios, eles eram apresentados não aos homens, mas a Deus. Então, qual era a ideia até entre os povos pagãos, entre os gentios? Quando ofereciam um sacrifício, era para agradar o homem? Não, sempre foi para agradar a Deus. O Deus dele, os deuses. Então, a ideia primordial e predominante que tinha era essa: sempre que se fazia expiação, sempre que alguém sacrificava algo, era para favorecer, para agradar a Deus, para aquele Deus favorecer aquela pessoa. Isso a gente vê em filme hoje ainda, representado, os indígenas ofereciam algumas coisas para favorecer a Deus e Deus se tornar favorável a ele. Há uma palavra hebraica que expressa a ideia de expiação do pecado pela cobertura do pecado ou do pecador. O sangue do sacrifício é interposto entre Deus e o pecador, e em vista da ira de Deus. Então, qual a ideia aqui, queridos? Na arca da aliança, a arca era o símbolo da presença de Deus. A arca era uma caixa de madeira revestida de ouro, e ali Deus falou com Moisés: coloca uma tampa nessa arca, e a tampa vai se chamar propiciatório. Ali você vai derramar o sangue sobre aquela tampa. Qual é a ideia? Que quando se olhasse para aquele sangue, Deus lembraria não do pecado das pessoas, mas do inocente que morreu por aquele pecado. Então, Deus seria favorável ao ser humano. E essa é a ideia hoje. Quer ver? Abra a Bíblia para vocês, Gabriel, 1 de João, é no finalzinho da Bíblia, capítulo 1, versículo 7. 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Fabiana, pode ler 1 de João 2, 1, por gentileza. 1 e 2. 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Pode ler. Isso. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, qual a ideia aí do sangue de Jesus? Nos purifica, quer dizer, o sangue de Jesus não seja puro quando Deus olha para nós, nos vê purificados. Aí Deus é favorável, Deus se agrada da visão. Sem Jesus, Deus olha um homem ingrato, pecador, afastado, rompido, sem comunhão com Deus. Sem Jesus. Quando ele olha através de Jesus, ele vê uma pessoa justificada. Costumo dizer, não que a Bíblia fala isso, ou que algum teólogo fale isso, que Jesus é o óculos para Deus nos enxergar. Eu uso óculos, olha assim, vejo tudo mais rápido. Deus olhando sem Jesus, é só pecado. Quando Jesus se interpõe, fica entre eu e Deus, ele vê pessoas purificadas. Vamos ver 1 João 2, 1 e 2. 2, 1 e 2. Isso. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo.
E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O que fala? Jesus é propiciação. O que é propiciação? Tornar favorável. Então Jesus é o fator que nos torna favoráveis a Deus. Jesus é o fator que faz com que Deus seja favorável. Mude a maneira que está nos olhando. É Jesus. Igual, exemplos são vários. É como você está chateado com alguém te dá aquilo que você precisa. Naturalmente a pessoa vai te ver com outros olhos. Com outros olhos. É igual uma situação normal. Você tem uma dívida no comércio, compra lá fiado por mês, você atrasou. Como que o dono daquele comércio vai te olhar até você pagar? Vai te cumprimentar, mas não favoravelmente. A hora que você paga, muda tudo. É isso que Jesus fez. Então, Jesus é a propiciação, foi a expiação, foi a morte de Jesus que tornou Deus favorável para a gente. E aí, as palavras que a Bíblia usa têm a ideia de apaziguamento. A morte de Jesus, a expiação, vem para apaziguar a ira de Deus em relação a nós. O pastor só está falando ira de Deus, ira de Deus. E ele tem todo um tipo de irado. Vamos colocar um pouquinho no lugar de Deus? Vamos imaginar isso? Vamos lá, vamos imaginar o seguinte: você adotou uma criança de 2 dias, vou ser bem dramático, porque na verdade é isso. A mãe da criança jogou a criança no lixo. É uma coisa absurda. Ele foi lá, pegou a criança, colocou o seu nome na criança, deu saúde, cuidou, alimentou e levou para a melhor escola, deu o melhor que você podia para a criança. A criança, depois de grande, começa a fazer tudo aquilo que você não quer, propositalmente. Por mais que você ame a criança, as atitudes da criança vão causar o que em você? Ira, indignação. Não é isso? O meu filho não anda com fulano, ele fala, só anda com fulano. Meu filho não vai na casa do ciclano, só vai na casa do ciclano. Aí vem 17 anos, 18 anos, meu filho, não bebe não, ele só chega em casa bêbado. Você ama o seu filho, mas as atitudes, como você vai olhar para aquelas atitudes? Agradável? Não. O que vem na sua cabeça? Poxa, eu fiz o melhor, como se fosse meu filho, ele é meu filho. Então, a ira de Deus se justifica por isso, pelo que ele faz para o ser humano e a resposta que ele tem para o ser humano. Vamos ver alguns textos que falam, que chamam os pecadores, até são chamados de inimigos de Deus. São bastantes textos. Vamos lá? E Gabriel, lê para a gente Romanos 1,18, depois Romanos 5,9. Evangelista, Gálatas 3,10 e Efésios 2,3. Romanos 1,18 e 5,9 e Gálatas 3,10 e Efésios 2,3. Aí no Efésios 2,3, você lê o 3, depois você vai lá para a gente ler, você pode ler o 11 também. Gálatas 3,10. Isso. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. O que está falando aí? Não, eu escolhi, eu vou servir a Deus observando a lei, guardando a lei. Aí fala, é maldito todo aquele que escolheu seguir a lei e não cumprir toda a lei. Simples, eu fiz um acordo com você. Fulano, você vai cumprir esse acordo? Não, vou cumprir esse acordo. Não, com certeza, isso é acordo. Tem certeza? Aqui, ó, eu tenho um outro acordo para você. Seria isso. Deus mostrou a lei, falei, tem Jesus Cristo aqui. Não, eu vou seguir a lei. A gente fala, é maldito, porque se você quebrar uma lei, você é condenada por todos. Mas quem escolheu viver segundo a lei? Como nós. Então, se eu escolher, tem que cumprir. Então, é essa a ideia. A ira de Deus acontece porque a pessoa faz um acordo e não cumpre. Queridos, vamos e venhamos, isso é entre nós. Tem coisa pior do que uma pessoa que não cumpre a palavra? E mais de uma vez, imagina, fulano, amanhã você vê, não, amanhã é 9 horas. Passou amanhã, chegou meio-dia. Fulano, não, foi um imprevisto. Amanhã eu vou chegar até mais cedo, 9, vou chegar às 18, passando o dia também não chego. No outro dia, nem vai. Você vai estar sempre rindo com essa pessoa? Vai voltar, vai ser acordo com ela? Não vai.
Mas é uma hora que você fala, você não tem condições. Vamos parar com o nosso relacionamento aqui, com a nossa amizade. Vamos romper esse acordo, porque você não tem condições. Aqui, ó, estou trazendo outra pessoa que vai fazer a sua vez. Mas ela vai fazer, quem vai receber é você. É essa a proposta de Deus. A expiação é isso. Jesus veio para fazer que Deus fosse favorável a gente novamente. É isso que fala. O homem que tenta viver pela lei é maldito, porque na hora que quebrar uma lei, quebrou todas. Romanos 1,18. O céu se manifesta a ele de Deus sobre toda a piedade e justiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Os céus o quê? Manifestam A ira de Deus. porque são homens que praticam e vivem em justiça. Aí o interessante é a palavra que o homem é inimigo de Deus, não no sentido ativo, mas no sentido passivo. Não que o homem está hostilizando Deus, não que o homem está guerreando contra Deus, mas é um ser que não dá prazer a Deus, é um ser que tira o prazer. Não é prazeroso para Deus se relacionar com o homem sem Jesus. Queridos, é tão simples às vezes. Você não bebe, você não fuma. Fazer fácil você conviver com uma pessoa que bebe e fuma sempre? Não vai. Eu gosto muito, mas não é fácil. Toda vez que a pessoa, ou outra coisa também, que às vezes geralmente dói nos nossos ouvidos, é a pessoa que fala muito palavrão. Por mais que você goste da pessoa, chega uma hora que você fala. Nossa! Uma hora a pessoa vai perceber que aquilo incomoda a pessoa. É isso em relação a Deus. Ele me ama, Ele te ama, mas as nossas atitudes são atitudes que não causam prazer em Deus. Então era necessário que Jesus viesse e nos tornar favoráveis a Deus. Aí, vamos deixar isso claro. À medida que a pessoa vai fazendo coisas, vai chegar um momento que você não vai conseguir mais o que? Separar a atitude da pessoa. Concorda comigo? Não tem como, acho que uma hora que não tem como se separar. Você vai associar diretamente as atitudes da pessoa à própria pessoa. A própria pessoa vai ser indigesta para você. A pessoa sabe que você não gosta, sabe que não é para você fazer, a atitude da pessoa vai andar colada com a pessoa. Acho que é uma hora que não tem como você amar a pessoa e não lembrar das atitudes. É o caso de Deus. Por isso que Jesus veio e tomou o nosso lugar. Tornou Deus favorável. E queridos, detalhe. A maioria erra contra Deus e gosta do que faz. Isso que é pior. Tem como Deus não se irá com uma pessoa dessa? Está errando, fazendo o que Deus não quer e está gostando ainda. Vamos ver? Agora Efésios 3, 2, 3 e 11. Depois Romanos 5, 9. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Então ele diz que antes não eram filhos de Deus, não tinha aliança com Deus, não tinha ligação, eram gentios na carne. Agora, por causa de Jesus, passou a ter tudo isso. Agora, Romanos 5, 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Agora, como diz perfeito, versículo exato, pelo seu sangue seremos salvos da ira. Ira de quem? De Deus. Então, que eles vão deixar uma coisa clara, patente, latente. A expiação é em relação a Deus. Algumas pessoas falam, não, nunca tinha uma dívida com o diabo. Para, já falei isso no sermão, já falei isso no estudo. A sua dívida, minha dívida nunca foi com o diabo, foi com Deus. A expiação não era para servir de exemplo moral. Olha, assim como Jesus sacrificou, morreu na cruz, não, Jesus não veio para ser exemplo moral para ninguém, em termos da morte na cruz. Jesus veio para tornar Deus favorável. Outro ponto que é interessante, que a expiação é vicária. O que quer dizer isso, pastor? Nós já falamos, a expiação vicária. A diferença entre expiação pessoal e vicária. Nosso interesse se volta particularmente para a diferença entre ambas quanto à expiação de Cristo. Quando o homem caiu e se afastou de Deus, ficou devendo uma reparação a Deus.
mas ele só poderia expiar o seu pecado, sofrendo eternamente a penalidade fixada para a transgressão. É o que Deus podia exigir pela estrita justiça e teria exigido se não tivesse agido com amor e compaixão pelo pecado, pelo pecador. O que quer dizer isso? Eu errei, o pecado que Adão cometeu, que eu cometo, como que eu iria expiar, como que eu iria pagar por isso? Eu tinha que sofrer o resto da minha vida, o resto da minha vida, ia morrer, ia para o inferno e não iria pagar. Isso seria uma expressão, pessoal, quer ver um texto que eu acho interessante e bem aplicado? É Ezequiel 14:14. Procure os dois aí, eu acho interessante como é aplicado a palavra nesse texto. Ezequiel 14:14. Ainda que estivessem no meio delas estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua injustiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Deus. Está vendo, queridos? Então o que quer dizer? Quando alguém, vamos supor, que é o caso desses 3, que alcançou um patamar, um nível de justiça agradável a Deus, eles poderiam fazer isso somente por eles mesmos, por mais ninguém. Ah, tem minha esposa aqui. É só para você. E olha lá, não abusa muito não, senão se eu anotar direitinho vai faltar para você. Só para você. Seria essa a ideia. Então, a expiação pessoal é quando a pessoa sofreria pelos seus pecados, até se tornar, até fazer com que Deus se tornasse favorável a ele. Seria isso. Vamos dar um exemplo? Temos aqui uma mãe, temos filhos. O que o filho literalmente, tintim por tintim, segundos por segundos, instante por instante, deveria fazer para pagar a mãe integralmente? Teria como? Não tem. Ah, vamos supor, Deus o livrou, a mãe ficou doente, o filho cuidou dele, mas o que eu vejo da gravidade da ajuda da mãe ou do pai é que eles fizeram quando ninguém fazia. Esse que é o problema. Você me dá 10 reais agora, beleza. Não estou precisando de uma coisa emergencial. Eu quero só 10 reais, vou ali comprar um lanche. Obrigado por 10 reais. Mas você me dá 10 reais quando eu estou numa rodoviária, numa cidade que eu não conheço e preciso de 10 reais para ir embora, é outra coisa. Totalmente diferente. Então, é isso que a ideia da expiação pessoal. Qual seria isso? A pessoa sofreria só por ela e ainda não pagaria. O que Deus fez? Ele poderia falar o que com Adão? Vamos fazer o seguinte: vocês vão sofrer por tudo que vocês fizerem. Ponto final. Deixa pra lá. Vocês morreram, pronto, acabou. Aí Deus providenciou um substituto. Isso que é a expiação vicária. É alguém sofrer, morrer no seu lugar. Ele trouxe Jesus, que trouxe a redenção eterna, que favoreceu a todos os homens, abriu o caminho para que todos os homens pudessem. Então a expiação pessoal é providenciada pela parte ofensora. Primeira coisa que eu quero falar aqui. Eu ofendi, então eu vou tentar tornar você favorável. Então, eu fiz alguma coisa ruim para você, se não agradou, eu vou fazer algo para você se tornar favorável a mim. Eu tomo iniciativa. A expiação vicária não, é da parte ofendida. É da parte ofendida. Foi Deus que foi ofendido, não foi Ele que providenciou. É simples. Obrigado, Jesus. Você magoou alguém, Gabriel magoou a evangelista, por exemplo. É ele que tem que oferecer aqui, estou dizendo isso aqui para você me perdoar. Qual o correto? O que você quer que eu faça para você me perdoar? Não é assim? Você que foi ofendido, não fui eu. Eu não posso determinar o tamanho da sua mágoa, da sua ofensa. Como que você. O grau
que você foi atingido. É essa a ideia de expiação vicária. A pessoal, eu me ofereço para sofrer, não vai resolver. A vicária é o ofendido, que foi Deus. Olha aqui, ó, o preço é esse, está pago em Jesus Cristo, certo? A outra diferença, primeira coisa, a expiação, né, pessoal é providenciada pela parte ofensora, a expiação vicária pela parte ofendida. Segunda qualidade, a expiação pessoal excluía o elemento de misericórdia. A expiação, né, a expiação vicária tem um caráter objetivo. Então, qual é a ideia disso aqui? Que a pessoa, você está sofrendo, você mesmo está sofrendo. Onde teve misericórdia de Deus aí? Nenhum. Não, você está pagando o que você fez e vai pagar até morrer. A vicária não. A vicária representa a mais elevada forma da misericórdia de Deus. Vamos lembrar rapidamente o que é misericórdia? O que é a palavra misericórdia? É eu ter pena, ter compaixão e fazer alguma coisa para mudar aquele quadro. Isso é misericórdia. Então, se fosse uma expiação pessoal, teria alguma misericórdia? Não. Vou deixar você sofrer por aquilo que você fez. Acabou. Não tem misericórdia nenhuma. Você está pagando pelo que ele fez. A expiação vicária foi a maior manifestação. Deus viu a situação e providenciou a solução. Essa é a ideia e a diferença. A terceira diferença, a expiação pessoal estaria em ação para sempre, e daí não poderia redundar em redenção. Aquilo que eu falei, você está pagando pelo que você fez. Você pode nortear, basear, falar quanto que custa o seu pecado para Deus? Tem como? Não custa tanto, não pagou ainda, não vai embora. E vai ficar para sempre, você está sofrendo pelos seus pecados. A ideia seria essa. Tem até uma ideia no mundo totalmente equivocada. Já viu? A pessoa subiu o morro, ou vem a pé, e ela fala: hoje eu paguei pelos meus pecados. Meu amigo, não tem como você pagar pelos seus pecados. A pessoa associa sofrimento a pagamento de pecado. Se fosse assim, a pessoa deveria sofrer o tempo todo para pagar pelos pecados. Vamos calcular? É impossível. Quantos pecados você acha que você cometeu hoje? Quantos você acha que você cometeu hoje? No mínimo 70 vezes 7. Não tem número, porque você pensou uma coisa que não agradou a Deus, pecou. Você olhou, não agradou a Deus, pecou. Você falou, você sentiu, você pecou. Você fez, você pecou. Então, não tem como se você pecasse só 3 pecados por hora, você perdeu no dia. Aí você vai ter que sofrer para pagar por aqueles pecados. A única vantagem é que você não vai ter tempo de pecar, que você está sofrendo tanto que não vai ter tempo de pecar. Né? Então, se fosse uma expiação pessoal, não seria redenção. O que é redenção? É você tirar a pessoa daquela situação. Isso é redenção. Você trazer um alívio, você trazer a libertação, você quitar. Redenção, para a gente ficar mais fácil, no nosso contexto brasileiro, seria o pagamento de um resgate. Você pagou resgate, quer dizer o quê? Você libertou a pessoa do cativeiro. Acabou. Você não vai pagar o resgate para a pessoa ficar lá. Não fazer isso. Você resgatou, acabou. Então, a ideia é o quê? A expiação pessoal é quase impossível, porque a pessoa nunca vai alcançar a salvação. Vai estar sempre pagando pelo que fez. E a expiação vicária, ela traz naturalmente a expiação, a redenção que leva à reconciliação com a vida. A expiação vicária, ela traz esse momento importante. Nós vamos ver agora as provas bíblicas da expiação vicária de Cristo. A Bíblia certamente ensina que os sofrimentos e a morte de Cristo foram vicários no nosso lugar, e vicários no sentido estrito da palavra, que ele tomou o lugar dos pecadores e que a culpa deles lhe foi imputada e a punição que mereciam foi transferida para ele. Quer ver? Vamos ver a nossa Bíblia, Isaías 53. Isaías capítulo 53.
A gente pode ler de 1 a 10, são leituras extensas, mas cada um vai ler um. O capítulo 53 de Isaías é totalmente voltado para o sofrimento de Jesus. Totalmente. Isaías é chamado de profeta messiânico. Isaías 53. Pode ler de 1 a 10. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejasse. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos. E, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, olha aí. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Substituição. Ele era seu a culpa, as consequências, o peso, a cobrança e a ira de Deus. O que ele fez? É meu. Coloque sobre mim. Sou eu. Pode ler o outro, por gentileza. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Olha só, ele foi ferido por quê? Nossos pecados. A ideia é o quê? Tudo isso que aconteceu com Jesus teria que acontecer comigo, com você. Ele, não, eu estou no lugar, continua. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha só, querido, qualquer coisa que era exigido para ter paz com Deus, caiu em quem? Em Jesus. Foi isso. A condição para ter paz foi Jesus. Aquela história que eu falei, eu fui ofendido, né? E você quer oferecer para mim o valor da minha ofensa? Não, eu tenho que determinar. Então, ó, amigo, se eu cobrar de você nunca me paga. Não tem como. Agora, eu vou te fazer uma proposta. Esse aqui eu aceito, eu tenho que pagar. Esse aqui eu aceito. Porque qual é a ideia aqui, queridos, para a expressão aplicada? Quando uma pessoa oferece para pagar a dívida do outro, uma pessoa boa deu dinheiro. Secularmente é normal. Mas na justiça é diferente. Eu estou devendo a justiça. O outro ofereceu, tem que ser algo aceito pelo legislador. A pessoa que está cobrando que tem que aceitar. Vamos dar um exemplo aí, é um pouco distante, mas a gente pode falar. Quando o pai está devendo, aconteceu um dia desse aí, uns meses atrás, uns anos atrás, eu não lembro. O pai está devendo pensão. O que a justiça determinou agora? Os pais não pagam, o pai não paga, quem vai pagar? O avô. Quem determinou o substituto? Foi a justiça, o juiz. E isso foi vamos dizer assim, um pagamento vicário. Alguém pagou no lugar do outro, foi aceito. Foi isso que Jesus fez. Mas se Deus não aceitasse, não tem como só, Senhor, eu pequei, tá? A minha filha morreu no lugar do Senhor. Não, não quero sofrer. Não resolve. Não resolve. Quem determina quem vai substituir ou não sou eu. É essa a ideia de expressão vicária. Quer dizer, não basta só alguém oferecer, principalmente o legislador tem que aceitar. Não aceita. Porque, queridos, imagina se fosse assim à vontade, queridos. Vamos ver a realidade que a gente vive no Brasil. Quantas mães, vamos ser sinceros, quantas mães de mulheres traficantes que não estariam presas e os caras soltos? Quantas mães que não queriam tomar o lugar do filho? Quantos pais não queriam tomar o lugar do filho? Imagina se fosse assim, elas vão ter. A polícia deu um bote, não vou preso não, minha mãe vai no meu lugar. Amanhã mesmo. Ia ter só presídio feminino se propriar. Tanto que mulheres substituíram os filhos. Então, quem aceita isso, quem determina isso, é a autoridade máxima. Continua lendo para a gente ler. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado, e quem pode falar de sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido.
Alguém diz aí? Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Então, qual é a diferença? Por que isso se torna um peso? Jesus não tinha dívida. Jesus não tinha o que se acertar. É diferente. Eu errado, querer justificar o errado, peso na balança. Nenhum. Ó, gente, ó, Senhor, me manda o Gabriel, o evangelista, o pessoal para o inferno. Não, me manda, Deus fala, você já vai. Não é vantagem para mim. Você já está indo para o inferno pelos seus pecados. Eu tenho que mandar alguém que não vai para o inferno, que é Jesus. Não tinha pecado nenhum. Certo? Já lemos até o 10? Não. Pode ver. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou com ele, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Quer dizer, ele fez expiação, ele se tornou favorável, fez com que Deus se tornasse favorável por nós. Então, a expiação foi totalmente eficaz. Jesus sofreu para que nós pudéssemos ter vida. Mas aí, queridos, judicialmente, olhando isso, era permitido, imagina algumas exigências. Seriam, primeira exigência, para que o juiz, o legislador, pudesse permitir, tinha algumas condições. Primeira condição, que a parte culpada não esteja em condições de suportar a penalidade até o fim, pelo que resulta numa relação justa. Então, a primeira coisa que o juiz exigia naquela época, quem está devendo tem como pagar? Não tem como pagar, não tem como mesmo. Não vai cumprir a pena, não vai chegar até o final. Então ele pode ser substituído. Aí, queridos, a humanidade, o ser humano, poderia pagar esse débito com Deus? Não. Então Jesus podia substituir. Segunda condição, que a transferência não invada os direitos e privilégios de terceiros inocentes, nem os leve a sofrer dificuldade e privação. O que quer dizer isso? Que Jesus iria ter que suportar tudo. Não ia ter esse negócio, ele pagou, mas faltou uma beiradinha aqui. Jesus pagou, morreu na cruz pelo seu lugar, mas você vai ter que fazer esse tipo de sacrifício para completar. Não. Era tipo assim, Jesus vai ter que arcar com tudo. Vamos dar um exemplo? Gente, vamos jantar fora, eu banco. Aí vai todo mundo, gurinho da Silva, sem dinheiro nenhum. Chega lá, a gente compra. Gente, eu só vou pagar a comida, a bebida com vocês. Só falou o quê? Brincadeira. Não, eu não vim nem com o dia da passagem. Não. O senhor chamou o táxi, falou que ia levar, ia nos trazer. Agora eu tenho que pagar o refrigerante? Como você não vai comigo em relação a mim? É uma atitude justa minha? Não, o senhor falou que ia bancar tudo, o senhor falou que ia pagar tudo. É essa a ideia. Você vai assumir a dívida dele? Não pode sobrar nada para ele pagar. É isso que a Bíblia está falando. Olha, Jesus, você vai assumir, não vai ter nenhum tipo de sacrilégio ou sacrifício para eles fazerem. Tem que ser completo. Você vai assumir tudo. Quer dizer, você pagou, eles vão se tornar inocentes e não vão cobrar mais nada deles. Essa seria a segunda condição. Terceira condição, que a pessoa que se dispõe a sofrer penalidade já não seja devedora à justiça e não tem que prestar serviços devidos ao governo. A ideia era o quê? É aquilo que eu falei agora mesmo. Eu posso tomar o lugar de alguém que eu já estou devendo? O cara está preso. Vai prender um amigo dele. Ô, policial, não prende ele não, eu vou no lugar dele. Ei, você já está preso. Como você vai tomar o lugar dele, você já está preso? Não tem como. A ideia é, eu vou substituir a pessoa, mas eu não devo nada para a justiça. Um outro exemplo, mais real nosso, vou comprar uma casa, nós temos um fiador, o meu fiador é com o nome sujo. Você aceita? Um fiador pior que você? Um fiador que não paga nem a dívida dele? Não tem jeito. Então a pessoa tinha que estar totalmente certa com a justiça. Quarta condição, que a parte culpada mantenha consciência da sua culpa
e do fato de que o substituto estará sofrendo por ela. Olha só, a quarta condição. Não pode esquecer que Jesus sofreu no seu lugar. Não esqueça isso. Você continua culpado. Não vai sofrer as consequências dos seus atos. Queridos, a gente vai lendo assim, não sei vocês, mas para mim vai aumentando no peso, caramba. A gente vai olhando desse lado assim e falando, Jesus, nossa, tinha que morar na igreja, depender dele, só fazer o que ele manda. Que ele substituiu-nos em tudo, em todos os momentos da nossa vida. Vamos lá, vamos ver alguns textos bíblicos. Levítico 1, versículo 4, e Levítico 16, de 20 a 22, e depois Levítico 17, 11. Cada um vai ler um texto, por gentileza. 16, 20 a 22. Havendo, pois, acabado de espiar o santuário e a tenda da congregação e o altar, então fará chegar o bode vivo. O bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Isso é até 22, 16, 20 a 22. Então, não. Aí o que aconteceu aí? Como que era? Trazia-se um bode, colocava-se a mão do pecador sobre a cabeça do bode, simbolizando transferência de pecado, e soltava o bode no deserto. Qual era a ideia? Que o pecado tinha sido tirado. Mas o homem não podia esquecer que o bode ia pastar e apenar no deserto por causa dos pecados do homem. O Velho Testamento já vinha apontando para quem? Para Jesus. O Velho Testamento já vinha apontando que Jesus era o substituto da raça humana. Sofreria no meu lugar e no seu lugar. Pode ler o 21, 22, por gentileza. Depois, Gabriel, 17, 11. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e enviará o bode ao deserto. Qual a ideia? Mandava o bode, um era morto, o outro era mandado para o deserto para levar a iniquidade. Agora imagina, queridos, o sofrimento daquele bode. Ele levava água, comida. Então o bode ia ficar no deserto penando, ia ser uma morte penosa, por causa dos pecados das pessoas. Era essa a ideia que o Velho Testamento já vinha preparando sobre Jesus. Agora, Levítico 17, 11. Pois a vida da carne está no sangue, pelo que o tenho dado, para fazer expiação pelas nossas vidas sobre o altar. É o sangue que faz expiação pela vida. O sangue faz expiação pela vida. Quer dizer, o bode, um era morto, outro era despachado, porque um representava o sofrimento, ia morrer a míngua. O outro é sacrificado porque o sofrimento é para o peso do pecado. Mas o que que faz redenção do pecado é o sangue. Não houve morte, não houve perdão de pecados. Vamos ver outros textos. Nós já lemos, não vamos pular. João 1, 29. Gabriel, por gentileza. Não sei se você já leu esse, evangelista. 2 Coríntios 5, 21. Não sei se já foi lido isso. Foi não. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não conheceu o pecado, se fez pecado, para que fosse feito justiça de Deus. Queridos, qual é o ponto que nós estamos batendo na tecla insistentemente? Que a expiação, que se tornar favorável, foi substitutivo, de uma maneira de substituição. Eu mesmo não poderia fazer Deus se tornar favorável novamente a mim. Eu não era agradável aos olhos de Deus. Era necessário que Jesus fizesse isso. E Ele fez isso no meu lugar. Bom, nós sabemos isso
superficialmente. Não é bem diferente falar que Jesus morreu para te salvar. Não é bem mais profundo? Totalmente diferente. Saber que todo esse complexo judicial caiu em cima de Jesus. Jesus tinha plena consciência daquilo. Pode ler 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então quer dizer, claro, não cobria, era o que tirava o pecado do mundo. Vamos ver mais um texto? Hebreus 9:28 e 1 de Pedro 2:24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarados. Então, nossos pecados foram levados sobre ele. Vou tentar explicar. A nossa pecaminosidade continua em nós. É impossível conseguir isso. Mas a minha maldade continua em mim. Mas as consequências ou o débito do pecado está sobre ele. O que ele está fazendo com muita propriedade já fez, já cumpriu. Certo? Hebreus 9:28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Então, uma só vez, resolveu o pecado de todo mundo. Porque como que era antigamente, sempre, ou uma certa frequência, tinha que ser feito sacrifício. Aquela ideia de você comprar à vista, boa ideia. E a prestação. Pagamento à vista, quantas vezes você paga? Um vez. Nossa, que pergunta mais incabível? Não. O que Jesus fez? Jesus pagou a minha dívida, a sua dívida à vista. A época do Velho Testamento, como se fosse um pagamento a longo prazo. É tipo, quando, agora não, que acabou, eu acho que antigamente chamava BNH, financiava casa. Era 30 anos, 40 anos, 50 anos. Tinha gente que morria, aí a dívida era paga, mas o cara não via a casa própria quitada. A prestação era pequenininha, mas também seria a ideia dos sacrifícios humanos, que sacrificavam os animais. Porque eles eram totalmente insuficientes. Eles só eram prefigurações de Cristo. Cristo não, chegou e pum, algo definitivo. Ponto final. Certo? Nós vamos ver outros textos que falam mais detalhado a expressão em lugar de, né? Em lugar de, mostrando claramente, né, que o que isso significa. Vamos ver Filemão 13, Filemão não tem capítulo, é só um capítulo. Filemão 13, depois Gálatas 2:20. Filemão 13, Gálatas 2:20. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Paulo está falando sobre o escravo Onésimo que fugiu. Filemão não podia seguir Paulo. Aí Paulo encontra Onésimo e ele fala: eu bem gostaria de levá-lo para servir em seu lugar. É essa expressão que é usada em relação a Jesus Cristo. Alguém que tomou o lugar do outro, alguém que substituiu o outro. A ideia é essa. Vamos ver Gálatas 2:20 e eu vou dizer depois para a gente Hebreus 2:9. Pode ler, Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que a si mesmo se entregou por mim. Qual a ideia? Ele me substituiu. E é uma ideia simples, mas é bom a gente bater na tecla. Você não pode ir numa festa, que isso é normal. Eu mandei meu representante. Vamos supor que eu sou uma autoridade, sou um deputado, vamos profetizar. Sou deputado.
Aí eu mando o Gabriel numa festa no meu lugar. Ele vai sentar lá atrás? Tem que sentar onde ele sentar. A pessoa, o mestre de cerimônia gostando ou não, se ele foi oficialmente designado para me substituir, o que cabia a mim, ficou até claro o exemplo, o que cabia a mim, cabe a ele. Então Jesus foi oficialmente para me substituir. Pena que ele não ganhou muita coisa boa, não ganhou nada de bom. Ele foi para me substituir. Então, oficialmente, tudo que era sobre mim, era sobre ele. Então, o que a gente quer dizer que a Bíblia quer nos ensinar? Deus, quem aceita Jesus, quem tem um acordo com Jesus, Deus jamais vai fazer isso, não pode, não vai fazer, não deve fazer. Fabiano, vem cá. Eu vou colocar uma doença em você, porque você falou 3 mentiras. Não existe isso. Porque nós lemos Isaías 53. Todas as enfermidades e pecados foram sobre ele. Então Deus não pode nos cobrar nada de pecado para pagar nossos pecados. Porque aos olhos de Deus, nossos pecados já estão pagos. Estão pagos. Fui no restaurante, paguei a conta, aí vocês estão saindo. A caixa, vem cá, foi. Tem que pagar a conta, a bala. Não, mas nós pagamos, não tem que pagar de novo. Não vou pagar de novo. Você vai pagar de novo? Não vai aceitar. Na hora está paga aqui, ó. Está pago. Aí vem agora que é a mente gostosa, maravilha. Quando o diabo, Deus não vai cobrar a gente. Quando o diabo vai nos cobrar, olha aquele pecado que você fez, você mostra a mão de Cristo furado, para que está pago. A marca, o recibo que ele pagou pelos nossos pecados. Então, quem nos cobra é a nossa consciência, porque é carne, porque a gente jogar para baixo, e o diabo, que na verdade não tem nada a ver com a conta. É igual você comeu uma pizzaria, saiu, aí o cara da carroceria, do cachorro quente, falou: oi, você está devendo lá para ele, não tem nada a ver com você não, rapaz. Você está parecendo ele é seu, você está se metendo. E às vezes a gente deixa de fazer isso com o diabo. O diabo quer apresentar nossas falhas, não, eu não tenho nada a ver com você. Não tem nada a ver com você. Certo? Vamos lá então? Nessa expiação, houve necessidade da obediência de Jesus. Houve obediência ativa e obediência passiva. Jesus obedeceu. Antigamente, o que acontecia? Os animais obedeciam passivamente. Os animais tinham como falar que não amarravam nele ou alguma coisa e conduziam. Então foi uma obediência. Em Jesus incluiu a passiva e a ativa. Quer dizer, ele foi por obedecer passivamente, e ele foi porque ele decidiu ir. Então, eu vou. Então, os animais, um pouco o sacrifício dos animais diminuíam, por quê? Não foi uma coisa voluntária. Concorda comigo? Uma coisa é você ir voluntariamente, outra coisa é você ser levado. Você foi levado, você está lá, mas não foi uma iniciativa sua. Com Jesus foi diferente. Foi uma atitude passiva dele, ele obedeceu passivamente, cumpriu as leis, todas elas, se submeteu às leis, mas ele ativamente decidiu fazer aquilo. Vamos ver alguns textos? Eu pulei uns textos aí, né? Mas deixa quieto. Gabriel, lê João 10, versículo 18, por gentileza. Um exemplo de obediência ativa, ativa de Jesus. Evangelista, pode ler Gálatas 4, 4 e 5. João 10, 18, Gálatas 4, 4 e 5. Obediência ativa. Jesus quis obedecer. Tomou a iniciativa de obedecer. Gálatas 4, 4 e 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Isso aí foi passivo. Nasceu debaixo da lei, ele se submeteu à lei. O que a lei fala? Isso, vamos fazer. Lembrei agora do batismo de Jesus. João fala: eu que tinha que ser batizado. Eu falo: não, vamos cumprir a lei. Vamos deixar assim, vamos cumprir a lei. A lei fala isso. Você tem que me batizar, tem que ser batizado. Vamos cumprir a lei. Então, é uma obediência passiva. Agora, João 10, 18. Ninguém atira de mim, mas eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para dar e autoridade para tornar a tomar. Este mandato recebi do meu Pai. Jesus está falando do quê? Da vida dele. Fala: ninguém tira de mim. Ninguém tira de mim. Eu dou
falou? Aí ele já estava falando que ele iria se entregar à morte e ele iria voltar. E pode ver que na maioria dos evangélicos diz o quê? E ele entregou seu espírito, ele não morreu. Tipo assim, a morte foi lá e pum, tirou, não. Ele se entregou. Ele falou, Pai, está tudo consumado e rendeu, quer dizer, entregou o espírito. Então nós temos dois textos, dando exemplo do quê? Da obediência ativa e passiva. Para acontecer, a expressão tem que ter isso. Foi Jesus como submisso à lei e a Deus, e uma iniciativa dele, olha, eu faço porque eu tenho essa autoridade para fazer e porque eu quero fazer. Aí, queridos, terminando a questão da expiação, nós vamos ver a questão do propósito da expiação. Qual a finalidade, qual o propósito da expiação? Em relação, com referência a Deus. A expiação em referência a Deus. Deve salientar, primeiramente, que a expiação não efetuou mudança alguma no ser interior de Deus, que é imutável. A única mudança que foi trazida foi uma mudança da relação de Deus com os objetos do seu amor expiatório. Deus não sofreu nenhuma mudança. Ele era justo, perfeito, amoroso. A expiação só revelou isso. Satisfez a justiça, manifestou o amor e Deus continuou sendo Deus. Então, em Deus não houve uma mudança nenhuma na expiação. Não trouxe mudança, só houve manifestação. Ele se reconciliou com aqueles que eram objetos da sua ira judicial. Significa que a sua ira foi desviada pela cobertura sacrificial do pecado deles. Como falou, eu odeio, é errado. Veio alguém que pagou a dívida, acabou. Deus não pode mais, aquele que aceitou Jesus, aquele que tem compromisso com Jesus, Deus pode mandar um cristão para o inferno? Não. Estaremos sendo justos, porque Jesus já pagou toda a dívida. É igual aí um personagem que a gente não é bom, é basicamente um crime, um agiota. Ele é mau, ele é isso e aquilo, mas a hora que você pagou tudo para ele, ele pode ir na sua casa comprar alguma coisa? Não, ele não é maluco, ele não é doido, você pagou. Ele pode ser matador, o que for, você pagou, ele pode passar na sua casa e tomar um café com você. Mas recobrar o que está pago, não. Então, Deus não foi afetado em nada. Pelo contrário, ele se manifestou. Vamos ver João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quer dizer, a ideia também não é tipo assim, Deus estava impossibilitado de nos amar pelos nossos pecados, não. Lá no Jardim do Éden, ele já tinha apresentado a solução. Foi o amor de Deus que fez que Jesus Cristo viesse para mudar o quadro, certo? Então, em relação a Deus, não mudou nada, só revelou que ele era justo, amoroso, misericordioso, imutável, gracioso. E queridos, vamos para analisar o grau de dificuldade que foi isso. Adão foi feito à imagem de Deus. Imagina se você conseguisse a proeza de ter um filho que fosse idêntico a você. Se fizesse seu filho idêntico a você, com as suas excelentes qualidades que você tem. Porque não, a gente já acha que temos boas qualidades. Não temos. Bom, eu vou tirar todos os defeitos que eu tenho e colocar só boa qualidade. Não for o caso de Deus, eu dando um exemplo. E ao longo da caminhada daquele filho, ele se tornasse seu inimigo. Não seria difícil você penalizar aquele seu filho? Seria difícil. Foi esse grau de dificuldade. E Deus manteve-se como justo, imutável e amoroso. A expiação em relação a Cristo. A expiação em relação a Cristo assegurou a multiforme recompensa para Cristo como mediador. Ele foi constituído Espírito vivificante, fonte inexpirável de todas as bênçãos da salvação para os pecadores. Ele recebeu, o que Cristo recebeu? Tudo quanto dizia a respeito da sua glorificação, sua presença, sua presente glória messiânica, inclusive. Então, o que mais que Jesus recebeu? Vamos ver. A primeira coisa que ele recebeu foi ser glorificado. Então, primeiro, o que foi a expiação para Deus? Mudou Deus alguma coisa? Não. Revelou que ele era mesmo. Agora, o que foi em relação a Cristo? Não que mudou, mas trouxe inúmeras recompensas. Agora imagina,
seu filho já é um bom filho, só tira 10. Um filho exemplar na escola. Ele vai lá ainda, um ônibus cai no rio, ele mergulha e salva pessoas. Você não sabe nem mais o que fazer com esse filho. Porque ele já é bom, ele faz mais coisas boas. Foi o caso de Jesus, ele já era bom. E ele fez dele, qual que Jesus recebeu? A glorificação. E fala, agora, Pai, glorifica-me com a tua justiça. Quer dizer, ele ia ser glorificado por Deus. Segundo benefício que Jesus recebeu com a expiação, a plenitude daqueles dons e graças que ele confere ao seu povo. Vamos ver os textos, evangelista, Efésios 4:8, Gabriel, Salmo 68:18. Efésios 4:8 e Salmo 68:18. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então Jesus pode conceder dons a gente, porque Ele tem, é Ele. Agora Salmo 68:18 é bem parecido. Quando subistes ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons dos homens e até dos hebreus, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Então, primeiro, glorificação de Deus. Segundo, Ele recebeu dons e dádivas plenamente para distribuir. Terceiro, Ele recebeu o dom do Espírito Santo para a formação do seu corpo místico e para a subjetiva aplicação dos frutos da sua obra expiatória. O que quer dizer isso? Jesus recebeu capacitação para formar a igreja. Lembra a gente, evangelista? Atos 2:23. Aí já pode ir procurando, Gabriel, Salmo 2:8, Atos 2:23. Recebeu o dom do Espírito Santo para a formação do seu corpo místico que chama igreja. A estes que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Então o que ele diz aí no começo do versículo? A este que vos foi entregue continua, gente dele. pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos do injusto. Pedro falando, esse aí que vocês crucificaram, estava falando sobre o milagre do Pentecostes, ter sido o Espírito Santo. Foi esse que trouxe o Espírito Santo. Foi ele que, através dele, que veio o Espírito Santo sobre nós. Então, o dom do Espírito Santo. Quarto, os confins da terra como sua possessão e o mundo para o seu domínio. Essa foi a promessa feita a ele. Quer dizer, quando Jesus fez a expiação, ele ganhou como recompensa os confins da terra e o mundo. Salmo 2:8, evangelista, lê para a gente, Hebreus 2:6-9. E eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Deus fala, olha, pode me pedir, o que você pedir eu dou. Mas está condicionado ao quê? A sua obediência. E ele obedeceu? Literalmente, ponto por ponto. Pode ler Hebreus 2:6-9. Mas, em certo lugar, testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Quem diz aí? Ele alcançou a todos pela graça de Deus. Mediante que? A expiação. Então, a expiação para Deus foi para demonstrar quem Ele era. A expiação para Jesus foi para trazer outros benefícios. E a expiação para o pecador? Esse aí é o último ponto que nós chamamos de expiação. A hora está um pouco avançada. De repente, dá uma introdução sobre a obra intercessória de Cristo. Então, para Deus, a expiação foi o quê? Mudou Deus alguma coisa? Não, imutável. Não ia mudar. Mas revelou a sua justiça, seu amor, sua misericórdia, sua graça. Cumpriu. Para Jesus, mudou Jesus alguma coisa?
Não, trouxe recompensas, e muitas, conquista da terra, plenitude de dons, dom do Espírito Santo. E para o pecador, o que a expiação trouxe? Primeiro, para o pecador a expiação não trouxe somente a salvação possível ao homem, mas também a garantiu. Queridos, vamos explicar esse ponto aí. Tem gente que quer discordar, mas não. Jesus trouxe para o pecador, ele trouxe a salvação e garantiu a salvação. Por que, queridos, que ele garantiu a salvação? O sacrifício dele foi suficiente, eficiente e eterno. Uma vez que você aceitou Jesus, quer ver? Abre aí, Gabriel, Romanos 8:1, e evangeliza, lê aí para a gente, por gentileza, Romanos 6:23. Tem gente que fala, não, porque você ouviu falar isso? Você tem que conquistar a sua salvação dia a dia. O que Jesus fez na cruz? Se eu tenho que conquistar minha salvação dia a dia, o que Jesus fez na cruz? Não, aí o pessoal confunde, tem um texto que fala assim, porque o reino dos céus é conquistado à força. Os homens tentavam conquistar a força. Era isso. Hoje em dia, que força você vai lutar com quem para entrar no reino dos céus? Só com a sua carne. E mesmo assim você vai vencer sozinho? É luta certa de derrota. Então vamos ver? Romanos 8:1, olha o segredo da salvação. Pode ver. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Até aí. Olha o detalhe. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, está salvo. Mas aí Paulo completa. Não basta só você estar em Cristo Jesus, mas tem que viver em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Quer dizer, não atende a paixão da carne, não se perdem nas dimensões do mundo, mas segundo o Espírito. E queria dizer uma coisa lógica. Uma pessoa que tem esse pleno conhecimento, esse sentimento, esse entendimento sobre Jesus, em qual momento, por mais tentador que seja as paixões e o mundo, ele vai trocar isso tudo por Jesus, humanamente e sabiamente, e não vou dizer nunca, que ele está vendo o tamanho do processo da dificuldade. Por que o seu salário vale muito para você? Porque você sabe o trabalho que dá para ter. Às vezes o salário do seu pai você não valorizava tanto. Vai me dar isso, vai me dar aquilo. Mas quando é o seu, você falou, vou te pagar aí. Por que muita gente não consegue multiplicar a sua herança? Porque não deu trabalho. Não assim. Agora quando dá trabalho é diferente. Então, a ideia é o quê? Quando eu tenho conhecimento do que é o valor da salvação, muda. Então, não tem condenação. Então, uma vez que eu aceitei Jesus, eu posso deixar de ir para o céu? Só se eu deixar de viver como deveria. Agora, Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quem diz a vida por um momento? Não, a vida eterna, gratuita. Então, a primeira coisa para o pecador, ele ganhou a salvação e a garantia da salvação. E queridos, quem que garantiu a nossa salvação? A ressurreição de Jesus. Concorda comigo? Gente, amanhã vai ter um churrasco à noite. Você chega na minha casa, abre a geladeira, não tem carne, não tem nem comida no meu armário. Você vai ter certeza que vai ter churrasco à noite? Eu terminei, eu vou comprar mais tarde, mas muito difícil. Se Jesus não ressuscitasse, Paulo fala o quê? Que a nossa fé seria vã. Como que eu vou crer numa pessoa que vai dar vida eterna se nem ela vive eternamente? Ela não viveu eternamente, então eu não posso confiar no que ela falou. Certo? Então, primeira coisa, a expiação para o pecador, ela trouxe salvação e garantia da salvação. B, ela assegurou para aqueles a favor dos quais foi feita. O que ela assegurou a expiação? Para nós, ela foi feita para nós. O que ela assegurou? Adequada posição judicial mediante a justificação. Isso inclui o perdão de pecados, a adoção de filhos e o direito a uma herança eterna. Então, queridos, a expiação foi feita para quem? A nosso favor, no nosso lugar. Para que Deus fosse favorável a nós. Aí, primeiro,
nos deu salvação e garantia dela. Segundo, o que ela nos deu? Posição judicial adequada. O que é essa posição judicial adequada? Perdão dos pecados, adoção de filho e herdeiro de herança. A partir do momento que eu ou algum de vocês adota um filho e registra, tudo que é direito seu ou devido à família é dele também. Não, mas ele é adotivo, não. Se registrou como filho, não tem isso na firma? Coloca os seus dependentes. Você pode colocar até a sua avó, o problema é seu. Você colocou como dependente. Se a firma tem um clube, ela pode ir? Pode. Se a firma tem um desconto no dentista, ela vai. A firma tem plano de saúde. Tudo que a firma oferecer para você, seus dependentes também têm. É isso que a expressão trouxe. Primeiro, uma posição. Segundo, uma posição adequada na justiça. Outra coisa que a expressão nos assegurou, uma união mística dos crentes com Cristo por meio da regeneração e da satisfação. Isto abrange a gradual modificação do homem velho e o gradual revestimento do homem novo mediante Jesus. Olha que coisa bonita. Primeiro, o que ela nos deu? Nos assegurou, o que nos garantiu? Salvação. Segundo, posição judiciária adequada. O que quer dizer isso? Eu, com a expiação, ganhei adoção de filho. Eu não era filho de Deus antes, eu era filho de Deus antes. Vamos conferir isso na Bíblia? João 1,12, lembra a gente, Gabriel, que a gente fez? João 1,12. Depois você só pode ler por gentileza Romanos 8, 16 e 17. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Creu no nome de quem? De Jesus. Então, todo mundo é filho de Deus. Não. Pela Bíblia, só é filho de Deus quem creu em Jesus. Então, o que a expressão trouxe para mim? Na verdade, tirando Deus foi o que ganhou menos. Vamos dizer assim, Deus que ganhou menos. Deus não mudou nada, só mostrou quem ele é. Jesus, recompensas, plenitude de dádivas, dom de Espírito Santo para o seu corpo e os confins da terra, os povos. Nós, primeiro, posição adequada na justiça, adoção de filhos. Segundo, herança. Terceiro, perdão dos pecados. Aí agora nós vamos ver o quê? Que nós passamos a ter parte no corpo místico de Cristo. Né? O que quer dizer isso? Que gradativamente o meu velho homem vai morrendo e o meu novo homem vai vivificando, pegando força. Ainda que eu não me esforce muito, não leia muita Bíblia, não ore muito, não jejue muito, mas é um processo que começou e não vai acabar, não vai ser interrompido. Agora vamos ver Romanos 8, 16 e 17. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. É isso que a expressão trouxe. É isso que a morte de Jesus trouxe para a gente. O que Jesus herdou, o que Ele conquistou, é meu também, o meu direito. Mesma autoridade. Sou eu que não usufruo isso. Sou eu que não vivo isso. Sou eu que às vezes me interto, né, me desvio minha atenção com outras coisas. Mas na verdade, tudo que Jesus conquistou é meu, em pé de igualdade. E terceira coisa que a expressão me garante: sua bem-aventurança final em comunhão com Deus mediante Jesus Cristo, na glorificação subjetiva e no gozo da vida eterna, numa nova e perfeita criação. Tudo isso deixa ver claramente o porquê da objeção tantas vezes levantada quando a doutrina subjetiva e penal da expressão. Quer dizer, o que a expressão trouxe em última instância? A minha morada no céu. Quando Jesus morreu na cruz, Ele me deu esse direito. Amém? Então a expressão trouxe todos esses benefícios para mim. Então, em relação a Deus, revelou a sua justiça e seu amor. Em relação a Jesus, recompensas. Em relação a mim, eu fui o mais, eu e você, nós somos os mais beneficiados. Não tínhamos nada, iríamos para o inferno, passamos a desfrutar de heranças, a filiação
e a morar no céu junto com Jesus. Amém? Vamos deixar para a semana que vem, a gente entra na obra intercessória de Cristo, e aí assim a gente termina, né, o ofício sacerdotal de Cristo.